Oi, gente, vamos fazer mais uma tortinha fit aqui, uma tortinha saudável de frango. E eu vou utilizar poucos ingredientes para massa. A minha vai ser mais recheio do que massa, mas se você quiser, coloque mais massa, então é só dobrar a quantidade de ingredientes dessa massa aí. Vou utilizar aí 3 colheres de sopa de farinha de aveia, a colher minha é bem cheia, e 1 colher de sopa de farinha de tapioca. Vou temperar aí com salzinho nosso com Ajinomoto. E vamos utilizar também 2 ovos. Vamos começar aqui dando uma quebradinha nos nossos ovos, mexendo aí um pouquinho. Vou utilizar agora, nesse ovo aí, vou acrescentar 1 colher de azeite. Se você não quiser usar azeite, utilizar algum óleo, pode deixar somente o ovo mesmo. Ou você pode estar colocando outro tipo de gordura que você tenha costume de colocar aí. Tipo margarina ou óleo, tá bom? Mas eu utilizei aqui um azeite. A minha colher de sopa é bem rasa. E vou estar acrescentando também aí na nossa massinha um pouquinho de sal. Sal é a gosto, você coloca a quantidade aí que você deseja de sal ou algum temperinho pronto, caso você goste de utilizar algum tempero pronto. Meu aqui eu só utilizei sal mesmo, então vocês estão vendo aí eu colocando um pouquinho de sal na nossa massa. Vamos estar mexendo um pouquinho aí, né, esses ingredientes líquidos. E agora eu já vou acrescentar aí a nossa farinha de aveia. Se você não tem farinha de aveia, pode ser a outra mais grossinha, né? Aveia em flocos. E eu vou colocar aí também a tapioca. Caso você não goste daquela liguinha que a tapioca dá, ela deixa a textura mais emborrachada, você pode colocar também a farinha de aveia e não colocar a tapioca. Então, 1 colher a mais, totalizando 4 colheres de sopa bem cheia de farinha de aveia. Caso você não queira colocar a farinha de tapioca, entendeu? Gente, agora a gente vai mexer bem e misturar todinha a nossa massa. Depois de misturar, vou acrescentar aqui meia tampinha de fermento em pó na nossa massa e vou deixar ela reservada aqui no cantinho. Vou misturar esse fermento nela e deixar ela no cantinho aqui reservado e vamos para o nosso recheio. Recheio opcional, eu vou mostrar para vocês o que eu utilizo aqui para fazer essa tortinha. Lembrando que eu coloco bastante quantidade de recheio, então você vai ter a textura dessa torta mais diferente. E para o nosso recheio, 1 copo de requeijão de frango desfiado. Eu cozinhei ele com salzinho e temperinhos. Desfiei e a gente vai utilizar aí a medida de 1 copo de requeijão. Vou colocar o temperinho aí, chimichurri com vinagrete. Se tiver mais algum temperinho que você gosta de utilizar, fique à vontade, o meu só vou utilizar isso. Vou colocar mais algumas coisinhas aqui e eu vou mostrar aqui para vocês. Tenho aqui 2 colheres de sopa de tomate picado, 2 colheres de sopa de cebolinha, 2 colheres de sopa de cebola, meia latinha de ervilha com milho e aqui eu tenho 2 colheres de sopa de mussarela. Pode ser utilizado por 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado, tá? Foram tudo picadinho aí e vamos estar misturando aí no nosso franguinho. Se você tiver mais alguma coisinha, azeitona, alguma coisa que você queira colocar, você fique à vontade para colocar o que você quiser nessa tortinha. Esses são os ingredientes que eu quis. Eu não quis colocar azeitona, não quis colocar mais nada. Somente isso, porque eu queria bem o saborzinho, né, do nosso frango. Mas se você quiser substituir a mussarela pelo queijo parmesão ralado, vai ficar bem gostoso também. Fica muito bom. Ou colocar mais queijo mussarela também. Eu coloquei aí uma quantidade que não tivesse muito gordura. E também não coloquei requeijão cremoso, não coloquei nessa receitinha, mas se você quiser colocar um requeijão cremoso ou um creme de leite para deixar o teu franguinho mais cremoso, para misturar ali naquela massinha, fica muito bom, tá? Misturei todinho o nosso frango e vou falar para você, você pode estar fazendo de 2 tipos. Utilizando a massa e recheando com esse recheio, ou você pode fazer esse processo que eu estou fazendo aqui agora, misturando a nossa massinha no nosso recheio aí, no nosso frango, tá? A gente quer uma tortinha, tipo um pãozinho, já tudo misturado mesmo. Mas se você quiser fazer separado, camada de massa, recheio e camada de massa, cobrir com a mussarela também vai ficar muito bom. Esse é o jeitinho que eu quis fazer, mas estou dando 2 opções aí para você fazer da forma que eu fiz. Ou separar, né, massa e recheio aí na hora de colocar nas forminhas. Misturei todo aí o nosso franguinho com a nossa massa e ficou assim. Se você quiser, repito, colocar um requeijão, um creme de leite, deixar essa massinha mais molinha, pode pôr, não vai ficar ruim, tá?
Fique à vontade, lembrando também que se não quiser farinha de tapioca, pode deixar somente a farinha de aveia. Coloquei aí nas nossas forminhas de silicone, mas você pode colocar na forminha que você tiver aí na tua casa. Vou levar para assar no forninho elétrico, mas pode ser o forninho que você tiver aí, air fryer, onde você quiser, no forno a gás. Deixa assando por 10 minutos, forno 180 graus, qualquer um deles. E aí está prontinha as nossas tortinhas. Olha aí que lindinhas as nossas tortinhas. Bem saudável, algumas aí já estão bem quentinhas, outras já esfriaram. E aí eu tô mostrando pra vocês aí as tortinhas como ficaram. Vou cortar uma aqui porque ela tá bem quentinha, né, pra não queimar minha mão. E vou mostrar aí pra vocês. Gente, tá vendo a quantidade de frango? Ela fica bem cheia de frango. E aí aquela dica que eu falei pra vocês, se quiser dobrar a quantidade de massa, é bom que rende mais, você consegue fazer mais tortinhas. A minha aqui, essa quantidade deu 12 tortinhas, se você colocar mais massa, vai dar uma quantidade maior. E olha aí como ficou a nossa tortinha. Ela fica bem gostosinha, gente. Fica muito boa. Se quiser colocar mais mussarela, vai ficar melhor ainda. Eu não quis, porque eu queria mesmo, era proteína, né? Mas se você quiser colocar mais coisinhas, bastante mussarela, você fica à vontade. Bastante queijinho que você gosta, tá? Ela tá quentinha aqui, então ficou um pouquinho difícil pra mim estar abrindo ela aí, né, pra mostrar pra vocês. Mas, gente, é bem gostosinha mesmo e você come sem culpa, sabendo que ela tem mais frango do que massa e não tem nem um pouquinho aí nessa tortinha de farinha de trigo. É bem saudável, olha aí o queijinho saindo pra fora. Gente, façam, vocês vão gostar dessa massinha. As dicas a gente passou aí, se você de repente assistiu até agora, dê um joinha, compartilha, se você é novo aqui, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder as próximas receitas.